Outro assunto que nos traz aqui hoje é concretamente o 25 de Abril, que Portugal celebra dentro de alguns dias. A Irmã Irene Guia era uma criança nessa altura, tinha concretamente 13 anos, mas hoje contacta com inúmeros jovens herdeiros deste espírito do 25 de Abril. De facto, como é que olha para a forma como os portugueses entendem ou não a importância do 25 de Abril? Para mim é um acontecimento histórico, naturalmente, mas não como aquelas gerações que dizem que são as conquistas de Abril. Eu tinha 13 anos, como disse, e por isso ali abriu-se muitíssimo os olhos para muita coisa. Eu tinha noção de pobreza terrível em Portugal, sim, tinha já naquela altura, 13 anos, eu dava aulas de alfabetização no Colégio das Irmãs do Sagrado Coração de Maria, aqui em Lisboa, a pessoas que não sabiam nem ler e escrever, com 40, 50 anos, uma miúda, eu de 13 anos. Por isso, esta disparidade brutal, o não acesso à escola, o não acesso aos cuidados de saúde, o não acesso... Eu, naquela altura, era consciente, não consciente da forma política, então era muito miúda. Por isso, eu não posso falar da minha geração, não posso falar como as conquistas de Abril, não posso. Acho que é as gerações anteriores à minha. Preocupa-me, acho que é um dado adquirido de vivermos em democracia para as gerações que eu agora acompanho. Mas a verdade é que também creio que perceber que isto foi uma conquista, digamos assim, de facto também não se pode exigir porque é um dado adquirido. Por isso a mim preocupa-me que se fale das conquistas de Abril em vez de se pensar em como mudar a imagem que a política tem hoje em Portugal, pela qual ninguém se interessa, sobretudo os mais novos. Não se interessam. Aqueles que não estão nas juventudes partidárias não se interessam pela política. E isso porquê? Pela forma como a política é feita. Eu acho que digo eu, ok, vendo daqui, ninguém ouve os políticos. Porquê? Porque a única coisa que ali se vê é políticos a quererem lutar um partido com o outro e ganhar poder. Naturalmente, quem vai para a política tem que gostar destas lutas e deve, porque isso nós vamos ganhar todos com elas. Mas para ser esta política de que não se vê efeito real nas populações, eu diria que isto não atrai ninguém. Sempre a mesma questão. Nós estamos a aprender a viver, a trabalhar em rede e em colaboração. Não ver isto no mundo político, mas pelo contrário, começa a ser obtuso. É uma maneira de fazer que não tem muito pouco contacto com aquilo que hoje em dia nós aprendemos a fazer e já percebemos que sozinhos não vamos a lado nenhum. E então arranjam-se as parcerias, arranjam-se as redes. Olhar para um discurso em que não põe nenhuma hipótese disso e quando ela existe, como aconteceu no Porto, foi completamente criticada, então eu diria que isso pode ser bastante desmotivante. Bastante desmotivante. Agora com a crise, de alguma forma, em algumas juventudes, está a haver a vontade de fazer qualquer coisa por Portugal, porque isto não pode continuar assim. Creio que aí está a haver agora um reavivar, porque isto não pode continuar assim. Não é para integrar este movimento ou esta maneira de fazer política, mas é para trazer qualquer coisa nova à política. E esperemos porque sim, porque eu acho que é um... Refere-se a movimentos independentes, a movimentos da sociedade civil? Isso aconteceu nas autárquicas, não é? E vimos o peso que teve. Mas eu estou a dizer agora dos jovens com os quais eu posso ter mais ou menos contacto. Há uma noção e começa a haver uma como é que eu dizer? Sim, uma noção de que temos que fazer qualquer coisa como é próprio da juventude. E creio que, por estarem descontentes com a política que se pratica e se exerce, há uma vontade de comprometer-me com a política para fazer de modo diferente. E esperemos que seja assim. Eu acho que isso seria uma grande celebração do 25 de Abril. Faz muita confusão que em gerações e gerações de gente nova não se fale do bem do país. O que é que fizemos aqui? Estamos tão distantes, não se fala. Não é na nossa época. Nós falávamos do bem do país, disto e daquilo, de Portugal, etc. Não, agora, é tudo outros interesses, mas este interesse pelo bem comum não é frequente ouvir em conversas entre a juventude. Então, esta juventude que supostamente devia ser de ideais, está a pôr esta força toda em outras lutas, que nem são lutas, mas são em desejos, mas que não levam mais nada, mas não estão invadidas pelo bem comum. Isto é uma pena. Por isso, a maneira como temos vivido em democracia, não tem animado a procurarmos o bem comum, tem apagado este desejo de nos comprometermos pelo bem comum. Esta crise é capaz de estar a reavivar isso. Nos discursos que vamos ouvir dentro de alguns dias, quer por parte dos partidos políticos, como também das figuras de Estado, que mensagem a Irmã Irene é que gostaria de ouvir? Que fossem capazes de uma coisa completamente diferente e dizer vamos nos pôr de acordo naquilo que é preciso fazer.
pelo bem comum. Um discurso Só isto. de concordância, de consenso. Nem é preciso, mas de se porem de acordo, não é se porem de acordo, mas serem capazes de, vamos partir pedra, acabou. Isto cada um a querer fazer o seu e ser eu a fazer, que acabou, que acabassem com isso. Que fosse um exemplo de ver, olha, uma promessa a nós, que era, acabou esta história, seremos de partidos diferentes, vamos ver que juntos é que podemos fazer pelo bem comum por Portugal. Era isto que eu gostava de ouvir, mas certamente não vamos. É pena. Obrigada mais uma vez, Irmã Irene Guia, por connosco olhar a realidade e nos propor uma visão cristã do mundo.